Olá, como vai? Você que comprou esse curso de Excel avançado, tem uma boa notícia para você. Tem mais algumas aulas que eu vou gravar para que você possa ter aí acesso a outros conteúdos que eu não trabalhei ainda no treinamento. Eu fiz recentemente uma gravação no canal de um amigo falando um pouquinho sobre validações de erros no Excel. Eu escrevi um artigo recentemente no LinkedIn que, caso você não tenha lido, aconselho não, sugiro que você leia, porque eu falo para que nós possamos parar de errar ao utilizar o Excel, temos que observar algumas regras bem simples. E isso rendeu aí um artigo, esse artigo ele está lá disponível para você fazer a leitura, e eu resolvi gravar essa aula para que vocês do curso avançado tenham acesso a elas também. Existem várias situações que podemos minimizar os erros quando utilizamos as planilhas do Excel. E esses erros são as validações de dados, os tratamentos de erro, a avaliação de fórmula, recursos que você já deve ter visto aqui nesse nosso treinamento também. Então vamos lá, eu vou abrir aqui o Excel e eu tenho uma planilha que eu vou deixar disponível para você que chama-se validações. Então na primeira planilha nós temos a condição de avaliar o texto. Sempre que você estiver trabalhando no Excel, lembre-se, se você está com muita pressa para entregar o trabalho, pode ser que você acabe errando na atividade, você acabe tendo aí alguma dificuldade para concluir uma fórmula. E nesse primeiro exemplo é justamente sobre as fórmulas um pouco mais complexas. Se você observar, nós temos aqui uma fórmula que acompanha, ela preenche toda a nossa faixa, a nossa caixa, a nossa barra de fórmulas. Se eu abrir aqui essa barra de fórmulas, você vai ver que ela é um pouco extensa, ela acaba ficando um pouquinho confusa. Então a primeira parte para que você possa interpretar corretamente uma função utilizando Excel, principalmente essas complexas, é você depurar, fazer uma depuração passo a passo da execução dessa fórmula. Clicando sobre a célula, nós vamos entrar aqui em Fórmulas e vamos clicar sobre o botão Avaliar Fórmula da galeria Auditoria de Fórmulas. Quando eu clico em Avaliar Fórmula, note que essa caixa de diálogo vai ser exibida. E nessa caixa de diálogo, nós temos uma característica bem importante para ela. Se você notar, parte da instrução que nós escrevemos está sublinhada, ela está com aquela linha na parte de baixo. É esse ponto que vai ser avaliado pela função. Na mesma época que nós estávamos na escola, se você se recorda, para resolver uma operação matemática complexa, nós íamos resolvendo linha a linha, de dentro para fora, ou dos parênteses de dentro para os parênteses de fora. É igualzinho no Excel. Então note que ele vai começar resolvendo aqui a fórmula CORRESP. Quando eu clico uma vez sobre o botão avaliar, observe que a função CORRESP encontrou aqui no seu argumento o SP, que é a sigla que eu estou procurando. Na sequência, ele vai substituir aqui pela função e vai executar o CORRESP. Ele vai tentar localizar SP lá na minha planilha listas na coluna E. Quando eu avaliar, você vai ver que ele conseguiu avaliar corretamente. Ele disse que essa fórmula está lá na linha 26. Quando ele termina de executar aquele CORRESP, ela está encapsulada na função índice, que é a próxima função que vai ser executada aqui por causa dessa linha. Se nós clicarmos em avaliar, você vai ver que a função índice vai retornar corretamente a palavra São Paulo, que está lá na minha planilha listas, na linha 26. Agora, a função erros está preparada para tratar os erros da função caso hajam. Então, note que a função erros vai avaliar a palavra São Paulo. Clicando em avaliar, não vai ter erro na minha função, porque ela retornou o resultado que eu esperava. Não aparece nenhuma mensagem de erro do tipo ND, ref, valor, então ele sabe que aquilo lhe deu certo. Consequentemente, a função erro retorna falso. E aí a função C sabe que se retornar falso, ele vai procurar dentro das suas condições o valor se falso. E aqui nós temos de novo uma outra função índice CORRESP. E aí ele vai fazer a execução. Então primeiro ele vai fazer aqui a substituição do São Paulo, pela referência que eu passei. Na sequência vai executar o CORRESP, na linha 26, e depois novamente vai executar aí o nosso índice. Então, se falso, retorne o valor das listas da linha 26. Quando der um avaliar, o resultado é São Paulo. Então perceba que quando você tiver fórmulas complexas, é muito mais simples você fazer a depuração desses códigos para que você possa saber exatamente o passo a passo da execução do problema. Muitas fórmulas complexas elas podem dar um resultado, mas esse resultado pode estar sendo exibido errado, porque em algum momento você colocou uma função em um local que não deveria. Então essa colocação dessa função, seja um parênteses errado, seja um argumento errado para a função, vai fazer com que o resultado mude completamente. E avaliando a fórmula nós vamos evitar que isso aconteça. Muito bem, então se nós fizermos agora a mesma coisa aqui nessa segunda célula, você viu que apareceu aqui a palavra sigla indevida. Sigla indevida é o retorno da minha função erros.
Então, se nós avaliarmos a fórmula, vamos fazer um teste. Eu vou clicar aqui, avaliar fórmula. Novamente, ele vai primeiro começar pelo CORRESP interno. Avaliar. Note que ele vai procurar a sigla DF lá nas minhas listas. O resultado vai ser um N/D, que significa não disponível. Esse N/D, ele está retornando para a minha função índice. A função índice, consequentemente, vai retornar também N/D, porque ele não achou a sigla DF lá. É erros, então como a função é erros agora vai tratar um erro, veja só, avaliar verdadeiro. Então se verdadeiro, ele vai procurar o argumento da função ser verdadeiro e vai executá-lo. Quando eu avaliar, o resultado será a sigla inválida. Se nós analisarmos lá a nossa planilha listas e a coluna E, você vai ver que aqui na coluna E eu não tenho, né? Eu tenho aqui o DF, deve ter algum probleminha, deve ter algum espaçamento, alguma coisa lá que está impedindo que ele traga a informação. A sigla e aí sigla inválida. Perceba então que você consegue validar e descobrir erros. Vamos verificar então por que ele não está achando esse DF. Se nós dermos um F2, existe um espaço aqui depois do DF. Se eu apagar e der um Enter, você vai ver que ele vai ser executado. Então, pequenas ações podem fazer com que você não cometa erros durante o processo de execução das suas fórmulas. Na próxima aula, eu vou falar rapidamente para você sobre o que é indentar uma fórmula complexa. E eu tenho certeza absoluta que isso vai te ajudar, com certeza, em outro problema aí das fórmulas complexas no Excel. Até já!